Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a professora Antoneide com mais uma videoaula da atividade 11 do Ensino Fundamental de Matemática. Hoje o assunto é proporção e equação. Para a gente iniciar o assunto de proporção, a gente precisa primeiramente entender o que é uma razão. A razão ela é uma divisão entre dois números que pode ser representada pela notação usual, né? O símbolozinho da divisão. Pode ser por meio de uma fração ou por meio de um número racional que é transformado em fração também. Quando duas razões são iguais, daí sim a gente pode chamar de uma proporção. Ou seja, a proporção é a igualdade, né, de duas razões. Aí aqui está um exemplo de proporção. A dividido por B é igual a C dividido por D. E aqui a gente vai entender o que é essa propriedade fundamental das proporções. Bom, quando fazemos a proporção de duas razões, iremos ter os termos dos meios e dos extremos. É importante a gente entender esse tipo de nomenclatura, porque facilita. Aqui, ó, 5 oitavos igual a 10 sobre 16 avos. Ou 5 dividido por 8 igual a 10 dividido por 16. Então, aqui, note que eu tenho duas proporções iguais representadas de maneiras diferentes. No caso, aqui, o 8 e o 10 são os meios e o 5 e o 16 são os extremos, certo? E o que a propriedade diz? A propriedade diz que o produto, ou seja, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios ou vice-versa. A multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos produtos. Então, não tem uma ordem para iniciar. O que ela quer dizer é que a multiplicação desses termos é igual à multiplicação desses outros dois termos. Portanto, se pegarmos a proporção anterior, que a gente acabou de ver, e aplicarmos essa propriedade, iremos ter o seguinte resultado. Se a gente fizer a multiplicação dos termos dos meios, ou seja, deixa eu pegar aqui, 8 vezes 10 dá 80. E se a gente fizer a multiplicação dos termos dos extremos, nós temos 5 vezes 16, que também é igual a 80. Assim, a gente verifica que a propriedade é verdadeira nessa proporção. Nesse exemplo, ele quer saber se a proporção é verdadeira. A proporção 2 sobre 5 igual a 30 sobre 6 é verdadeira? O que a gente tem que fazer é multiplicar os meios, multiplicar os extremos e saber se essa igualdade é verdade ou não. Então, o produto dos extremos aqui, dos meios, perdão, é 5 vezes 30, que dá igual a 150. E a multiplicação dos extremos é 2 vezes 6, que dá igual a 12. Logo, o que a gente pode concluir é que não é verdadeira, pois a igualdade das proporções não satisfaz, porque 150 é diferente de 12. Professora, e como a gente pode fazer o uso dessa propriedade das proporções? A proporção ela é formada por 4 números, certo? É possível encontrar um desses números se 3 deles forem conhecidos. Para tanto, basta utilizar a propriedade fundamental das proporções, reescrevendo-a como igualdade de produtos, e tratar esse resultado como uma equação comum. Resumindo, vamos olhar aqui para esse exemplo. Determine o valor de x na proporção. Como ele falou, uma proporção ela é formada por 4 números. Nesse caso aqui, o 2, o 7, o 12 e o x. 3 deles a gente conhece. Um deles a gente não conhece. Então, para a gente utilizar essa propriedade, basta a gente transformar ela como igualdade de produtos. Como assim, professora? Multiplicando os meios e igualando a multiplicação dos extremos. Então, aqui eu posso afirmar que 2 vezes x é igual a 7 vezes 12.
Quando ele diz que depois que a gente aplica essa propriedade aqui, a gente trata esse resultado como uma equação comum, é porque a partir daqui, ó, o conceito de proporção não interessa mais a gente, porque aqui tem uma equação do primeiro grau. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o 7 vezes 12, vamos repetir o 2x, 2 vezes x é igual 7 vezes 2, 12, 84. E como o meu intuito é encontrar o valor de x, esse 2 que está multiplicando, eu retiro ele e passo dividindo 84. Então, x é igual a 84 dividido por 2. Logo, o valor do x é 42. Aqui nós vamos começar o conteúdo de equação, né? E eu coloquei aqui 4 passos para a resolução de uma equação, para facilitar a vida do aluno. Primeiramente, nós vamos entender o que é uma equação. Toda equação possui uma igualdade e uma incógnita, que é a letra x, y, b, c. Na maioria das vezes, quando o aluno está iniciando, né, o conteúdo de equações, normalmente é o x, o y, né, o mais comum, certo? A incógnita é um número desconhecido representado por uma letra. Resolver uma equação é encontrar o valor dessa letra que torne a igualdade verdadeira. Vejamos o exemplo de uma equação e sua resolução. Gente, aqui eu vou colocar a resolução e depois eu coloco passo a passo para vocês entenderem melhor. Então, é uma equação porque tem uma igualdade e uma incógnita, mas tá tudo bagunçado aqui, ó. Tem incógnita junto com número. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar. Eu vou organizar 2x com 3x com 2x, certo? De um lado, do primeiro membro, igual, e jogar todos os números sem letras para o outro lado. Então, vai ficar o seguinte, ó. 2x mais 3x menos 2x. Note, ó, que aqui é um membro, a igualdade que é outro membro. Sempre que você for transferir de um membro para outro, os elementos, eles mudam o sinal. Antonete, qual é o sinal do 2x? Não tem aqui. Quando não tem, subtende-se que é positivo. Porém, eu vou tirar esse 2x e eu vou levar para o primeiro membro. Então, ele vai mudar o sinal de mais 2x para menos 2x. Então, eu repeti o 2x, repeti o mais 3x, porque eles não mudaram de local, ficaram do mesmo lado. E o mais 2x que mudou vai menos 2x, igual. O menos 8 ele desce porque ele não mudou também. Porém, o menos 4 vai vir lá do outro continente e atravessar mudando de sinal. O que era menos 4 passa a ser mais 4. E agora a gente vai somar, subtrair, unir aqui o que pode. 2x mais 3x é igual a 5x. 5x menos 2x dá igual a 3x. Igual menos 8 mais 4. Sinais diferentes. Subtrai e coloca o sinal do maior. Menos 4. Certo? Se o meu intuito é encontrar o valor de x, ou seja, o valor da letra, então eu preciso tirar esse 3 daqui, que está multiplicando. Ah, Antonete, não aparece. 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Então, eu pego esse 3 que está multiplicando e passo com a operação inversa, dividindo o menos 4. Então, vai ficar x igual a menos 4 sobre 3. Então, esse aqui é o meu valor de x. Então, aqui, a gente vai utilizar a mesma equação anterior, que a gente acabou de responder, né? E vamos entender quais são os 4 passos. Então, a minha equação é 2x menos 4 mais 3x igual a 2x menos 8. A equação possui igualdade e incógnita, certo? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. E o passo 2, colocar no segundo membro todos os termos que não possuem incógnita. Foi justamente o que a gente fez. Eu uni o 2x mais 3x e trouxe menos 2x e coloquei aqui no primeiro membro, né? O que divide os membros é a igualdade. E no segundo membro, eu coloquei, que é a segunda etapa,
os termos que não possuem incógnita, que no caso eu desci o menos 8 e atravessei com menos 4, que passou a ser mais 4. Então, aqui a gente já tem o primeiro e o segundo passo. E o terceiro passo é simplificar as expressões em cada membro. Depois que foi organizado no primeiro membro os elementos com incógnita e no segundo membro os elementos sem incógnita, agora a gente vai simplificar, se possível, que no caso aqui é, né, em cada membro. Então, vai ficar 2x mais 3x menos 2x, e do outro lado a gente vai simplificar menos 8 mais 4. Certo? Então, 2x mais 3x dá igual a 5x, menos 2x, eu estou fazendo pausadamente, igual a menos 8 mais 4, subtrai e coloca o sinal do maior, menos 4. 5x menos 2x igual a 3x, igual a menos 4. Já o quarto passo é isolar a incógnita no primeiro membro. Então, se você quer encontrar só o valor da incógnita x, você precisa isolar ela, ou seja, deixar ela sozinha. Então, esse 3x aqui, eu vou precisar tirar ele. Então, esse 3 que está no primeiro membro, multiplicando a incógnita, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Ou seja, 3x, que é 3 vezes x, eu pego 3 e passo para o outro membro dividindo, ou seja, menos 4 sobre 3. Note, ó, que o resultado foi o mesmo da equação inicial, né? Que a gente resolveu sem os 4 passos, mas o resultado ficou o mesmo. Esse exemplo aqui eu coloquei para mostrar para vocês que nem sempre uma equação ela já vem pronta para a gente pegar os elementos, colocar no primeiro membro, os termos que não tem incógnita no segundo. Eu queria, através dessa questão, mostrar que muitas das vezes a gente vai ser preciso montar a equação para depois aplicar, né, os 4 passos. Então, vamos ler essa questão e anotar os dados que ela me fornece para a gente tentar resolver e solucionar o problema. Então, vamos lá. Raul e Karina têm juntos R$210 mil para fazer o investimento. A quantia que Raul possui é o dobro da quantia que Karina possui. Qual é o valor a ser investido por Karina? Bom, tem duas pessoas, né, pronta para investir, e a gente não sabe muita coisa disso, não. A gente só sabe que a soma do dinheiro dos dois dá 210 mil. Só que entre linhas aí, tem dizendo isso aqui, ó, que Raul possui o dobro da quantidade de Karina. Então, vamos anotar aqui o que a questão está nos fornecendo. Karina, ela tem um valor X para investir, só que Raul possui o quê? O dobro, ou seja, se o valor da Karina é X, o valor de Raul é 2 vezes X. Então, esses valores aqui é os valores que vai para o investimento. E o que é que eu posso tirar daqui, Antonete, para montar a minha equação? Eu posso dizer que o valor de Karina, X, mais o valor de Raul, 2x, é igual a 210 mil. Isso daqui é verdade. Então, eu já tenho a minha equação aqui. Então, eu vou aplicar os passos. Ó, nesse caso aqui, já está meio caminho andado. A parte incógnita já está no primeiro membro e a parte sem incógnita está no segundo membro. Então, eu já vou simplificar, ó. X mais 2x igual a 3x e repete o 210 mil. E o quarto passo, que é isolar a letra, né, a incógnita, eu tiro esse 3 que está multiplicando e passo dividindo para o segundo membro. Então, fica x igual a 210 mil dividido por 3. X é igual a 70 mil. Ou seja, Karina investiu 70 mil, porque o valor de x é o valor de Karina. E Raul vai investir 140 mil, que é 2 vezes 70 mil, que dá igual a 140 mil. Se a gente somar, ó, dá um total de 210 mil. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.